que estão sendo deliberadas, que estão sendo postas no Comitê do Supremo Tribunal Federal. Esse material que foi entregue para vocês, tem todo mundo esse material aqui, gente? Todo mundo está com material? O pessoal daí de trás está com todo mundo esse material? Então, aqui tem 4... Será que a Vera poderia disponibilizar, já está disponibilizado essas transparências? Sim, a gente vai disponibilizar isso aí. A gente vai disponibilizar isso no YouTube, que está sendo filmado, né? E o material também, esse anexo desses quadros todos que ela está passando, que são quadros de sugestão, né? Então, o GTN já se reuniu algumas vezes e o GTN já superou alguns temas, e temas que foram enviados pelos 30 sindicatos de base. Exemplo. A gente está abrindo um prazo aqui para que os servidores todos de Minas enviassem sugestões de temas específicos e temas gerais. Então, vou citar um exemplo: jornada de 6 horas sem redução salarial. Esse tema já foi abordado no GTN e já foi aprovado. Então, faz parte do anexo 1. Está lá na página 12. Ó, você pode olhar na página 12. Está lá, gestão de tempo. Aí vocês vão olhar, redução de jornada de trabalho sem redução salarial, certo? Olha aí na página 12 do material, certo? Redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Está no título gestão de tempo. Acompanharam? Esse tema, se vocês forem olhar na página 9, volta lá na página 9 agora, gente. Volta lá na página 9. Olha lá o título do anexo 2. Esse tema aí já foi sistematizado. Inclusive a Vera Miranda, ela foi contratada pela diretoria toda da FENAJUF. Ela é assessora da FENAJUF nesse tema de carreira. Então estamos aqui, não é com uma palestrante que está começando nesse tema hoje. Uma palestrante que já vem trabalhando esse tema desde 2008, aliás, antes de 2008, né? E foi indicada para ser assessora da diretoria da FENAJUF. Então, nesse título do anexo 2, está aqui, ó. Já foi sistematizado essa questão da jornada de 6 horas e já foi aprovado pelo GTN. O GTN é o quê? É formado pela diretoria executiva da FENAJUF, GTN, Grupo de Trabalho Nacional, é formada pela diretoria executiva da FENAJUF e pelos indicados dos sindicatos de base. E eu queria fazer um apelo para vocês aqui, que a diretoria já conversou sobre isso, houve consenso da diretoria em relação a isso, e a gente quer levar mais uma pessoa para nos ajudar, para ser um assistente no GTN, sendo indicado pela diretoria do sindicato. Isso eu falei até para um dos colegas do Grupo Liberta, falei para o Marcão, né, Marco? Falei com você há pouco tempo, né? Então a gente quer indicar uma pessoa do Liberta para nos ajudar, né, para ser um assistente. Então eu já queria deixar aqui claro aqui, como a FENAJUF passou para a diretoria executiva indicar os nomes, então a gente vai deixar que o Liberta passe esse nome e já tem uma reunião, tá? Já tem uma reunião agendada para o dia 12 de novembro, então até antes do dia 12 de novembro, a gente quer a indicação de vocês para que esse nome possa nos ajudar nesse grupo de trabalho nacional que vai representar Minas Gerais, tá? Para que não fique aquela impressão que a diretoria do sindicato quer tratorar, que não quer ouvir, que não exerce o direito de minoria. Então a gente não quer atropelar nada e nem ninguém. Então já está garantido mais uma vaga como assistente para compor essa reunião, né? Então teremos um oficial de justiça e teremos dois técnicos, né? O Helder e mais esse outro indicado do Liberta, tá? Então, agora vamos para as perguntas, que eu acho que eu já passei informes. Você pode... Você pega? Diogo. E passa, já sistematizou? Obrigado.
as perguntas aqui? Tá. Bom, primeiro, acho até que respondendo a uma pergunta que veio aqui sobre a questão de eu ser contratada da FENAJUF, eu acho que eu vou me apresentar direito, né? Lucinha que me conhece há mais tempo, então eu já me sinto à vontade, eu sou meio... eu gosto muito daquela coisa assim, ela fez isso, fez aquilo. Bom, eu sou engenheira e eu trabalho nessa área de gestão, né, e de planos de carreira já tem um tempo. Eu vim da Universidade Federal da Bahia e eu atuei na FASUBRA durante muitos anos, fui dirigente, inclusive, da Federação dos Trabalhadores, e lá nós fazíamos a discussão de carreira permanentemente. Então, nós organizamos, estruturamos o PCCTAI, que é o plano de cargos e carreiras lá das universidades, que tem uma marca de desenvolvimento muito grande, inclusive está entre os 4 que o governo entende como os melhores modelos. Então, eu fui da mesa, né, de construção, da elaboração, fui do GT, fui dirigente e fui membro das comissões que discutiram dentro do Ministério da Educação a construção do projeto. Depois disso eu atuei com várias categorias, então eu fui assessora também na discussão do PCS-SUS, que é o segundo que o governo entende como o melhor modelo, né, um dos melhores modelos, e que também tenha mais ou menos as mesmas ferramentas que a gente discute, só que com algumas outras formatações específicas. Fui assessora da bancada dos trabalhadores e tenho atuado com várias outras instituições no setor público, IBGE, Ministério do Trabalho, tal. Né, fui convidada pelo governo para discutir a questão da gestão da competência na palestra da conferência, né, de recursos humanos que foi feita. Mas, assim, isso só para dizer que essa construção que vocês estão vendo, e que é o meu diálogo com a FENAJUF, acho que desde 2006 era extraoficialmente, que eu conversava muito com a Graça, a gente estava negociando o nosso projeto na FASUBRA, e depois, a partir dali, de 2008, a gente foi trabalhando junto com vocês. Eu fiz várias assessorias e capacitações, eu gosto disso. Eu prefiro capacitar as pessoas para que elas possam produzir, né? Eu acho que escrever por elas nunca será igual, porque quem está na execução sabe mais, né? Então, o que eu tenho de acúmulo do judiciário é de ouvir muito vocês e de projetar isso dentro das técnicas, de estudar os mecanismos, de estudar os pareceres do CNJ. E como eu atuei em 2008 nessa discussão do plano de carreira da federação, e de lá para cá vim, né, ajudando, fizemos alguns seminários aqui, né, fizemos vários na Bahia, no Rio, enfim, em vários locais, São Paulo, e a federação me chamou para fazer essa sistematização e essa qualificação, né, junto a eles, de análise crítica do debate. Isso por quê? Porque do outro lado da mesa, lá na comissão, nós não temos nada também muito diferenciado, nós temos técnicos, são servidores também. Então, assim, o que a federação tem que apresentar? A defesa técnica competente daquilo que ela deseja. Por quê? Porque eles estão atuando conforme as áreas em que eles são chamados a construir. Nós, inclusive, falamos das questões das normatizações do CNJ que não batem, não estou dizendo que eles não sabem fazer isso, mas eles estão dispostos a ouvir também, porque eles têm as mesmas dúvidas. E o nosso papel, além de sistematizar uma escuta, né, nacional do que a categoria pensa, desde o que ela já aprovou, que hoje ela tem 2 coisas aprovadas em fórum. Uma é o projeto de 2008, né, aprovado em 2009. Outra é a mudança da escolaridade do cargo de técnico, que foi aprovado ano passado.
Essas duas coisas que foram aprovadas em fóruns nacionais são as ferramentas que a gente tem para trabalhar. Podemos agregar coisas novas? Claro, devemos atualizar. O que a federação precisava? De alguém para fazer essa escuta nacional, receber, né, juntar tudo que foi encaminhado para o GT discutir, que aí eu acho que o GT, tanto os GTs locais como o GT nacional, eles não devem ser paralisados. Acho que foi, assim, não um equívoco, porque a premência de outras batalhas fizeram com que esses GTs fossem um pouco desmobilizados, né? Mas nós precisamos atuar permanentemente nesse processo, porque diz respeito ao que você faz no dia a dia. Então, às vezes, é melhor pensar antes do que apagar incêndio. E hoje a gente chegou nessa sistematização. Parte do que eu apresentei aqui, boa parte, está no anexo 2, ou seja, são as questões conceituais que já foram, inclusive, né, discutidas no GTN e aprovadas para a gente disputar, porque são coisas que vão desdobrar lá na frente, no segundo momento, e foi importante. A gente tinha esse tempo, tem esse realmente, então ele fala assim, se eu fui contratada assim, sou contratada pela federação para a sistematização do que vocês estão encaminhando, dos debates, e depois, claro, transformar isso na melhor redação possível para alteração. Nós temos um prazo, no dia 17 nós já vamos começar a discutir quais seriam as necessidades de alteração na lei. Então, carreira única, quadro único, né? E aí vocês têm que se posicionar sobre a estrutura de cargo que deveria estar constando hoje, lá nesse primeiro momento, né? O que mais que pode ter dentro desse primeiro momento, que não gera custo e que pode ser resolvido, e quais são as outras questões que não estão na resolução, na alteração da lei, mas que vai ser tratada em outras áreas. Então, questões que têm a ver com participação no conselho, nos conselhos, nos comitês, questões que têm a ver com exercício da advocacia ou da gestão democrática no judiciário, que são coisas que nós temos que conceituar dentro do PL, mas normatizar fora do PL. Tem coisas que têm a ver com normatizações específicas do CNJ, não dizem respeito à revisão da lei, tem coisas que dizem respeito a legislações ou projetos de lei que estão no legislativo tramitando e que nós precisamos atuar lá, então estão no anexo 4, questões previdenciárias que não podem ser trazidas na lei, mas que têm que ser disputadas dentro dessa perspectiva das reformas. Por isso é importante que vocês estejam atentos a isso, porque impactam depois na legislação, impactam no mecanismo. Nós separamos isso nesses 4 anexos. Então, esse é o meu trabalho. O teto para essas alterações, o Alexandre já falou, né, para essas alterações hoje que são mais conceituais, ou que não geram custos, mas que nos abrem portas, né? E os sindicatos têm sim que se posicionar, preferencialmente no dia 12, e naquilo que for de desdobramento e que a gente não conseguisse posicionar no dia 12, ainda para objeto de reflexão até o final de novembro. Provavelmente isso entra dentro da plenária em algum espaço, né, da plenária nacional, porque logo depois entra dezembro e aí a gente já tem que fechar mesmo. Nós não vamos receber nada dia 19, porque dia 19 nós já estamos fechando. O pacote que for feito dia 19 já está sendo encaminhado para o Congresso. Ou o Congresso não, mas vai ter que fechar bem antes, porque tem que os DGs aprovarem, e aí a Carmen Lúcia tem que aprovar. E a gente, vocês que são mineiros, conhecem bem a Carmen Lúcia. Se tiver qualquer coisa que produza um assombramento, não será. Mas se for algo que propicie a modernização da administração, com certeza ela vai ter tranquilidade de encaminhar. Então, nossas disputas mais polêmicas têm que ir para o segundo momento e aprovar as ferramentas do primeiro momento em lei, aquilo que a gente já pode incluir, que não gera custo, mas que gera principalmente ferramentas para o segundo tempo, a partir do momento em que a própria comissão, os DGs decidiram que vão ter esse segundo tempo, que estão sim disponíveis para discutir, né, com fôlego,
uma nova proposta que resolva todas essas questões. Aí tem aqui uma pergunta que eu acho que mais ou menos eu já respondi, que fala sobre a questão da democratização, eleição de novos gestores, como isso está dentro do processo do que regido por normatizações que não são da carreira, porque isso diz respeito aqui à organização, né, do próprio judiciário, então está lá na lei orgânica, ou o CNJ deve, né, se pronunciar, isso está numa pauta separada. Agora, para dentro, como é que a gente organiza essa coisa da democratização? Quando a gente está regrando função e CJ, a gente está dizendo isso. Nós estamos democratizando. Então, é importante que vocês se pronunciem sobre os mecanismos existentes. Inclusive, a gente tinha produzido isso em 2009. Tem lá no projeto, se vocês olharem, o mecanismozinho, né, de fazer, detectar as necessidades, gestão do tempo, quanto tempo, né, para fazer, qual é o mecanismo de seleção, quais as competências, quais as capacitações que devem ser feitas e tal. Então, esse mecanismo de democratização para dentro está no regramento das funções de CJ. Para fora, outras questões. Beleza. Aqui tem uma que eu vou deixar mais para o final, porque ela exige um pouquinho mais de raciocínio junto com vocês. Como fazer que a categoria que se encontra tão dividida, competindo entre si, veja uma mudança assim, seria boa para todos e não prejudicaria ninguém. Primeiro, essa é a tarefa de todos vocês que estão aqui. Eu acho que, assim, nós temos que levar... muita gente vê a coisa, eu olhei isso não é bom. Uma vez eu perguntei a uma pessoa assim, o projeto de 2009 não é bom. O que não é bom no projeto de 2009? Não é bom, a categoria não gosta. Como assim se a categoria construiu? Ele não é bom em que pedaço? Ele precisa ser atualizado. O que nós vamos aproveitar do projeto de 2009? Todos esses mecanismos interessantes que eu coloquei aqui são do projeto de 2009. Então, o projeto de 2009, inclusive, dialoga com aquilo que a própria instituição está procurando para reter e valorizar, sem fazer aquela coisa, não, agora ela tem que botar tantos bilhões, né? Agora, porque só tem um método hoje, é aumento de salário para todo mundo de uma vez só. Mas o aumento da folha, através do movimento de progressão e promoção, eles não constam. Outras perspectivas de aquele não constam, outras perspectivas de valorização da capacitação não constam. E são, como elas têm tempos diferenciados para cada servidor, elas entram num processo de ampliação vegetativo da folha. Nós vamos ter que investir mais dinheiro, claro, mas é muito diferenciado porque você tem que gerar um PCS de novo, e depois outro, depois outro. Então, a categoria, quem tem que convencer é o colega do lado. Pô, eu fui lá, vi, tem isso que é bom, tem isso que... Você já viu isso? Olha aqui, isso aqui é isso aqui. Tem muita gente, por exemplo, que acha que tem problema com outras estruturas de carreira, seja carreira em Y. Nós não estamos dizendo que vamos seguir essa ou aquela, nós vamos tirar o melhor. O melhor modelo é o misto. É o que você captura de bom em um e em outro. É o que você captura de bom da gestão por competência, sem trazer